Então, recentemente veio aquela regrinha do conselho de que o nutricionista só pode prescrever fitoterápicos agora se ele tiver uma pós-graduação em fitoterapia. Ele precisa ter algumas horas para comprovar que ele está apto para prescrever fitoterápicos. Para ser bem sincera a vocês, eu não tenho na minha prática clínica o hábito, não tinha, de prescrever fitoterápicos. Eu gosto de cuidar da alimentação do meu paciente. Embora muitos não tenham a habilitação em prescrever fitoterapia, muitos também não sabem, pelo fato de não ter a especialização, não ter a habilitação em fitoterapia, muitos não sabem o que pode prescrever, mesmo não tendo. E nós temos um leque de opções para prescrevermos, mesmo sem ter a habilitação em fitoterapia, tá? Um leque. O que é que nós podemos prescrever, caso não tenhamos a habilitação em fitoterapia? A prescrição dietética de suplementos alimentares pelo nutricionista inclui nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, pré-bióticos, probióticos, produtos apícolas, mel, própolis, geleia real, perfeita geleia real para fertilidade. A gente vai ter aula no curso agora que vai ser lançado de saúde da mulher dentro do NutriAcademy com uma sumidade em fertilidade no Brasil, tá? O professor nutricionista Omar, ele é de Brasília, vai trazer pra gente essa abordagem sobre fertilidade, sobre o que a nutrição pode ajudar para melhorar essa questão da fertilidade. A geleia real é perfeita para isso. Pólen, novos alimentos e novos ingredientes e outros autorizados pela Anvisa para comercialização, seja de forma isolada ou combinada, bem como medicamentos isentos de prescrição à base de vitaminas e ou minerais e ou aminoácidos e ou proteína isolada ou associados entre si. Prestem atenção aqui, medicamentos isentos de prescrição à base de vitaminas e minerais. Vou trazer essa abordagem para vocês hoje, mas eu já me adianto. Ferro. Ferro é um mineral, ok? Só que, se eu for prescrever, e eu vou trazer exemplos para vocês, aquele ferro que vende lá na farmácia convencional, e lá nesse ferro, na sua embalagem, tem aquela tarjazinha vermelha dizendo assim: venda sob prescrição médica. Saibam, este suplemento, embora seja à base de ferro, e ferro eu posso prescrever, mas ele está registrado na Anvisa como medicamento. E nós, nutricionistas, não podemos prescrever, porque ele está registrado como medicamento sob prescrição médica. Eu posso prescrever ele sendo registrado como medicamento? Sim, desde que não tenha lá a tarjazinha vermelha dizendo que só pode ser vendido, com a prescrição médica, certo? Vou trazer isso para vocês mais à frente, vai ficar muito mais claro para que vocês possam entender exatamente o que é que eu estou falando. Quais são os nutrientes, então, que nós podemos prescrever? Proteínas. Então, daí a gente começa a pensar, por exemplo, uma whey protein. Whey protein é só para quem treina? Whey protein é só para quem faz musculação? Não, whey é proteína. De repente, eu quero atingir uma quantidade de proteína na dieta do meu paciente, mas ele não tem o hábito de comer carne, ele não gosta ali, não consegue comer. Aí eu não estou tratando de uma questão de veganismo, de um vegetariano, não. Eu estou tratando de uma pessoa onívora que quer atingir a quantidade de proteína, mas não tem muito hábito de comer proteína animal. Aí eu posso entrar com suplementação, mesmo que ele não seja praticante de atividade física. Eu posso, de repente, prescrever aminoácidos para o meu paciente. Um paciente que está ali num processo de sarcopenia, que a gente vê que está com déficit proteico, eu posso aumentar a quantidade de proteína. E eu estou prescrevendo, sendo nutricionista, sem habilitação em fitoterapia.
Eu posso prescrever ômega 3, eu posso prescrever carboidrato, a palatinose, por exemplo, é um carboidrato. Eu posso prescrever fibras. Todos estes aqui nós podemos prescrever sem ter a habilitação em fitoterapia. Estamos respaldados pelo Conselho Federal de Nutrição. E substâncias bioativas. O que são essas substâncias bioativas? A substância bioativa é um nutriente ou não nutriente consumido normalmente como componente de um alimento, que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Vou dar exemplo a vocês. Eu tenho ali o resveratrol. O que é o resveratrol? O resveratrol é uma substância bioativa. É uma substância que está presente em um alimento que tem uma ação específica no nosso corpo, que traz um benefício específico no nosso corpo. O resveratrol, por exemplo, está presente na casca da uva roxa. Tem benefícios em relação à saúde cardiovascular, tem benefícios em relação à saúde da nossa microbiota. Eu posso trazer o resveratrol no alimento, sim, mas eu posso ter uma ação potencializada, específica, através do suplemento. Por quê? Porque ele vai pegar exatamente ali na uva a substância específica, vai isolar essa substância e aumenta as concentrações dentro da cápsula. Se eu quero uma ação específica, eu vou lá e coloco a suplementação. E mesmo que eu não tenha a habilitação em fitoterapia, eu posso prescrever beta-caroteno, eu posso prescrever o resveratrol, eu posso prescrever fitoesteróis, interessante para a saúde da mulher no climatério, menopausa. Eu posso prescrever o metanosulfano-metil, o MSM, que é um organosulfurado. Eu posso prescrever substâncias bioativas, tá? Mesmo sem ter a habilitação em fitoterapia. Eu posso prescrever enzimas, protease, lipase, lactase, bromelina, papaína, a alfa-galactosidase. Essa alfa-galactosidase, ela é interessante para aqueles indivíduos que não conseguem comer feijão, que comem feijão mesmo deixando o feijão de molho, porque sabe que a gente, quando vai prescrever o feijão, indica para os nossos pacientes deixar o feijão de molho numa substância ácida, que é para melhorar a sua digestão. Mesmo assim, tem alguns pacientes que não conseguem comer. E aí a alfa-galactosidase, ela vai ajudar nesse processo de digestão do feijão, das oleaginosas. Eu posso, por exemplo, num protocolo 6Rs, tá colocando ali algumas enzimas digestivas. Eu posso, depois de um protocolo Low FODMAP Diet, descobrir exatamente quais são os alimentos que o meu paciente não tolera, e quando passar essa fase, que é a fase da retirada, a fase dos testes, que eu vou lá para a fase da individualidade, que eu vou personificar, que eu vou colocar os alimentos que esse paciente ele pode consumir, dentro das fases lá do protocolo Low FODMAP, eu posso estar colocando enzimas digestivas. Exemplo, eu fiz um protocolo Low FODMAP Diet e eu descubro que o meu paciente, ele não consegue consumir alimentos que tenham lactose, porque mesmo que ele tenha feito o exame, lá diz que tá normal, que ele não tem intolerância à lactose, mas ele tem uma hipersensibilidade. O exame tá tudo ok, mas pelos sinais e sintomas eu percebo que quando ele come, ele tem distensão abdominal, ele tem uma sensação de má digestão. Aí eu posso dizer ao meu paciente assim, fiz lá o protocolo Low FODMAP Diet, aí lá na fase que eu vou personalizar a dieta, que eu vou colocar os alimentos que já foram todos testados e eu sei quais os que o meu paciente tolera e não tolera, aí eu descubro que ele não tolera o leite. Então, na fase que eu vou personalizar a dieta, aí eu digo, ó, você não vai consumir leite e derivados porque você não tem uma boa digestão. Mas quando você for comer, num momento específico que você sentir a necessidade de comer, aí você toma essa enzima antes. Entende? Então, eu posso estar colocando enzimas para os pacientes que não têm uma boa tolerância a determinadas proteínas, ok? Eu posso prescrever pré-bióticos, embora
Eu acho desnecessário, porque se é um paciente que come fibras na alimentação, não há necessidade de a gente colocar fibras pré-bióticas. Mas vamos supor que é um paciente que tem aversão a vegetais, que tem aversão a frutas. Até eu fazer um processo de introdução alimentar e ele está com desbiose intestinal, eu vou lá e posso estar colocando fibras para esse paciente, tá? Eu posso estar colocando fibras pré-bióticas. Eu posso colocar uma inulina, eu posso colocar uma pectina, eu posso colocar o FOS, que é o frutooligosacarídeo. Se é um paciente que tem o hábito de consumir vegetais, se é um paciente que tem o hábito de consumir frutas, aí eu não vejo necessidade da gente estar colocando, porque é simples da gente conseguir através da alimentação. E eu vou falar com muito mais clareza sobre isso nas próximas aulas. Amanhã, quarta-feira e quinta-feira, nós iremos falar do nosso caso clínico de forma específica, quais os suplementos podemos prescrever, quais estratégias nutricionais nós podemos estar utilizando para essa nossa paciente em especial, tá? E os probióticos? Quem é meu aluno há mais tempo sabe que colocar probióticos na alimentação sem melhorar o padrão alimentar é como colocar perfume sem tomar banho. O que modula a microbiota intestinal é a alimentação, o padrão alimentar. É a qualidade da nossa dieta, é o nosso estilo de vida. A Samira quer dizer que não é interessante prescrever probióticos? Claro que é. Mas o que eu tô querendo dizer a você é o seguinte: colocou probióticos, mas não mudou o padrão alimentar, não faz muito sentido. O paciente vai ficar refém de probióticos a vida inteira. Porque ele não vai conseguir mexer na microbiota inata aqui do indivíduo. E o que mexe nessa microbiota inata aqui é a alimentação, tá? Mas eu posso sim melhorar o padrão alimentar, eu posso sim incluir fibras pré-bióticas, eu posso sim fazer estratégias para aumentar a produção de butirato, que vai atuar lá na permeabilidade intestinal, nas taquidiúnturos, nas junções entre as células, melhorando essa permeabilidade intestinal. O butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, o acetato, butirato, propianato, que é metabólito das bactérias presentes no nosso intestino, que quando eu dou fibras para essas bactérias, elas produzem essas substâncias que são capazes de melhorar essa permeabilidade intestinal. A gente vai falar um pouco mais disso amanhã. Entende? Posso colocar probióticos? Pode, pontualmente. Tem uma classe hoje que são chamados de psicobióticos. Então, pacientes que estão com depressão, que estão com ansiedade, que você já melhorou todo o padrão alimentar, mas você quer agir de forma específica, pontual, podemos prescrever mesmo sem ter a habilitação em fitoterapia, tá? Gosto muito dessas opções aqui que eu trago para vocês. E os produtos apícolas, então podemos prescrever geleia real, podemos prescrever mel, podemos prescrever o própolis, mesmo sem ter a habilitação em fitoterapia, tá? Agora sim, falando com muito mais clareza sobre os medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs. Olha o que eu falei para vocês lá no início, né? Que eu disse assim, vou falar mais à frente, mas já me adiantei aqui quando eu falei dos medicamentos isentos de prescrição. Observem aqui. Isso aqui, o Endofolin, é o ácido fólico, ok? Ácido fólico, vitamina B9, ok? Vitamina B9, nutricionista pode prescrever, concorda comigo? Vitaminas. No entanto, o Endofolin está registrado como medicamento e só pode ser vendido sob a prescrição médica. Olha a tarja vermelha. Ele é um medicamento à base de ácido fólico e só pode ser vendido, comercializado com prescrição médica. Então, o nutricionista não pode prescrever. Ok? Olha aqui. O ferro bisglicinato, o Neutrofé. Neutrofé, ferro, mineral, nutricionista pode prescrever, ok? Ok. Medicamento registrado e só pode ser comercializado sobre prescrição médica. Tarja vermelha.
Se é vitamina, se é mineral, tá registrado como medicamento, mas não tem a tarja vermelha, o nutricionista pode prescrever. Olha aqui o caso do Fisiogem. Tá registrado como medicamento? Sim. Mas ele não tem a tarja vermelha. Então eu posso prescrever. O Neutrofer não. Tá certo? Então prestem atenção nisso aqui para que vocês não possam ser penalizados. Ó, eu não tô querendo trazer aqui questões do Conselho Regional de Nutrição. Quem é formado vai ter uma certa insatisfação em relação ao conselho. Ah, mas tem médico prescrevendo dieta. Ah, mas tem nutricionistas que que posta fotos de antes e depois. Ai, Samira, mas olha, tem uma nutricionista lá da minha cidade que prescreve Neutrofer. Eu vou dizer uma coisa a vocês, sincera e honestamente. Não se preocupem com o que o outro está fazendo. Não gastem energia de vocês preocupados com o que o outro nutricionista está fazendo. Se preocupem com vocês. Eu, particularmente, tenho uma vida extremamente corrida. É consultório, é preparar aula, é responder pacientes, é responder alunos, é ter presença no digital, no Instagram. Pouco tempo eu tenho disponível para cuidar de mim. Eu vou estar lá preocupado com o que os nutricionistas na minha cidade estão fazendo, deixando de fazer? Cada um que cuida da sua vida, que seja de maior e sabe o que está fazendo. Então, eu não gasto energia do meu dia preocupado com o que o meu colega está fazendo, não. Ao invés disso, eu estou estudando, ao invés disso, eu estou investindo em cursos, ao invés disso, eu estou lendo artigos, ao invés disso, eu estou preparando uma aula, eu estou gerando conteúdo gratuito no Instagram. Aí você reclama porque não tem pacientes. Mas tá olhando a vida do outro, né? Por que ao invés de estar olhando a vida do outro, você não está postando, você não está gerando conteúdo gratuito para gerar nas pessoas o interesse pelos teus serviços? Hein? Preste atenção nisso. Eu disse a vocês que hoje eu ia dar uns puxões de orelha em vocês também. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês isso aqui? Medicamentos isentos de prescrição, certo? Nós podemos prescrever, sim, medicamento isento de prescrição médica. Se tem a tarja vermelha, venda sob prescrição médica, o nutricionista não pode prescrever. Tá muito claro isso. Venda sob prescrição médica, nós não somos médicos. Embora seja ferro. E esse aqui, que não tem a tarjinha vermelha, eu não estou fazendo propaganda da marca, só estou dando um exemplo para vocês, pesquisem outras marcas também. Vocês podem sim prescrever, porque é a base de ferro, embora seja registrado como medicamento, mas não tem a tarja vermelha dizendo que só deve ser vendido, sob prescrição médica. E os novos alimentos e novos ingredientes autorizados pela Anvisa. Eles inseriram o Conselho Federal de Nutrição recentemente isso aqui. E tá muito na moda, né, agora, o mil-inositol, o magnésio-inositol, que é interessante sim para dormir. Olha, o magnésio é bom de todo jeito, certo? O magnésio, ele participa de mais de 300 reações no nosso corpo, só que nós temos diferentes tipos de magnésio, diferentes formas químicas de magnésio, que de repente pode melhorar algumas questões específicas, tá? Por exemplo, o magnésio-inositol para dormir é interessante. Aqui, o próprio inositol, mil-inositol ou dequiro-inositol é interessante para mulheres que têm síndrome de ovário policístico, que têm resistência insulínica. A gente vai falar um pouco mais dele nas próximas aulas. A clorela, que atua no processo de detoxificação hepática, a espirulina, a coenzima Q10, interessantíssimo para a saúde mitocondrial, né? Muitos pacientes que nós estamos recebendo hoje com queixas pós-Covid, é interessante prescrevermos a coenzima Q10, porque tem pacientes que vêm apresentando fadiga, indisposição, memória. E o que o Covid faz? Ele provoca um dano mitocondrial. Então, sempre aquele paciente pós-Covid, eu vou estar dando uma olhada para as suas mitocôndrias, certo? E pode ser sim que esse paciente ele necessite de uma coenzima Q10. E aí, nutris não podem prescrever. Com habilitação em fitoterapia, sem habilitação em fitoterapia, seja o que for. Se você é nutricionista, você não é médico, você é nutricionista, você não pode prescrever estas suplementações.
Tríbulos terrestres? Não. Valeriana? Não. Ginkgo biloba, que é bom para memória? Não. Isso é prescrição médica. Médica. Eu disse para vocês, eu não gasto energia do meu dia preocupado com o que o meu colega está fazendo. Ele é de maior, ele responda por ele. Eu gasto energia do meu dia preocupada em aprender, em estudar, em aprimorar as minhas condutas. No entanto, nós sabemos que tem um monte de gente aí que fica de olho no que você está fazendo para lhe dedurar. Não dê brecha a essas pessoas. Você sabe que é errado prescrever Ginkgo biloba? Você sabe que é errado prescrever valeriana? Nem o chá, Samira, nem o chá. É prescrição médica. Nem o chá. Aí você vai lá, mesmo assim eu vou prescrever. Aí o teu colega que tá de olho em você, tá querendo destruir, aí vai lá ali e denuncia ao conselho. Jamais eu vou dar brecha para que alguém me denuncie. Jamais. Tá? Porque eu quero deitar minha cabecinha no travesseiro e ter consciência do que eu fiz. Vou dar para vocês um exemplo muito simples, bobo, que eu não faço. A última resolução do Conselho Federal de Nutrição, essa que eu trago para vocês, a 656 de 2020, diz que o nutricionista pode prescrever vitaminas e minerais até o limite máximo tolerado, que é a UL. A UL da vitamina D é de 4.000 UI, a quantidade que nós podemos prescrever. Eu tenho colegas que prescrevem 50.000? Tenho. Eu tenho colegas que prescrevem 20.000? Tenho. Eles respondem por eles. Eu não prescrevo. Prescrevo 4.000. Ponto. Mas 4.000 não dá, não vai subir. Encaminha para o médico. Médico parceiro. Encaminha. Não suja teu nome à toa. Mas é bobagem, a vitaminazinha D, que mal vai fazer? Não dê brecha pro outro. Não dê, tá? Então, todos esses aqui que eu trago para vocês, e fica a título de informação, é de prescrição médica. Perfeito?